Que Deus seja louvado, seja engrandecido. Quem está aqui pela primeira vez? Tem ninguém pela primeira vez aqui. Depois da pandemia. Primeira vez depois da pandemia, pronto. Amém. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Essa casa, ela tem como comando esse leão da tribo de Judá, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que com certeza Ele está alegre nesta noite, porque todos estão aqui para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu sei que também você está com saudade dos seus irmãos. Tem muita gente que está assim com aquele desejo de dar um abraço, né? Mas infelizmente nesse momento não pode. Mas você pode fazer um coração aí para quem está do seu lado aí, faz um coraçãozinho assim e diz assim: olha, eu te amo, tá? Estava com saudade de vocês e de você. Olha para trás aí, que tem muita gente de trás ali, ó. Ferdinand, eu amo você, rapaz. Pronto. Amém. Isso é muito bom. Se a gente pudesse dar um abraço, nós iríamos cantar mais um louvor e nós iríamos com certeza dar um abraço, matar a saudade, mas ainda não é hora. A pandemia ainda não acabou. Infelizmente, não acabou. Nós temos que aprender a viver com esse novo normal, até, claro, elucidarem aí esta vacina, que eu creio que Deus já está trabalhando, já está permitindo, para que venha logo essa vacina, para que a gente possa, em nome de Jesus, estar imunizado, e aí poder estar abraçando, matando a saudade, conversando, visitando uns aos outros, para que a vida volte ao normal. Eu sinto falta aqui de alguns irmãos que, por conta da idade, não podem estar aqui. Eu sinto falta de alguns irmãos que, por conta de alguma comorbidade, também não possam estar aqui. Então, infelizmente, nós vamos ter que aguardar. Mas enquanto esses não puderem vir, aqueles que podem vir, podem estar aqui. Podem estar aqui. E se podem estar aqui, venham cultuar o Senhor. A igreja, eu estou olhando a igreja nesse momento, como eu venho acompanhando esse cuidado que nós temos com a questão desse afastamento, né, social. A igreja é um lugar mais seguro que eu vejo, porque aqui tem muito espaço, a igreja é espaçosa, as cadeiras estão nos locais corretos, conforme a lei. Aqui você não fica se batendo um no outro, então você tem espaço para vir, para cultuar o Senhor. As cadeiras todas são limpas, bem higienizadas antes dos cultos, né? A gente faz essa questão para que todos tenham segurança na questão da saúde, tá? Então, fique tranquilo, você que veio a primeira vez aqui, eu espero que você goste, que você sinta realmente a presença de Deus aqui juntamente conosco, para que a gente possa dar continuidade a estes cultos. Não sei até quando a gente vai poder estar cultuando assim. Eu espero que a gente possa melhorar a questão de termos mais pessoas aqui junto conosco. Não sei, pode ser que feche, pode ser que abra mais, pode ser, então nós não sabemos o dia de amanhã. Então, vamos aproveitar esta oportunidade que a gente tem para poder cultuar o Senhor aqui juntos na casa do Pai e, claro, em comunhão uns para com os outros, em nome de Jesus. Amém? Mandar mais uma vez um abraço para os meus amados que estão lá do outro ladinho, que estão assistindo pelo Facebook, pelo celular, pela TV, pelo notebook, pelo iPad, estão acompanhando, né? E aqueles também que, porventura, irão nos ver aí num outro momento. Então, Deus abençoe você e a sua família. Eu estava ali olhando para os amados irmãos e lembrando que esta casa um dia foi mais visitada, mais cheia,
foi mais frequentado. E a gente tem um motivo hoje pelo qual a gente não está vendo tantas pessoas aqui como víamos antes. Estava também no primeiro louvor que os amados cantaram aqui. Alguém lembra aí? Eu lembro. O primeiro louvor que os irmãos cantaram aqui, o título é Abre os olhos do meu coração. Amém? Abra os olhos do meu coração, eu quero te ver. Quando a gente olha para Deus, para a gente poder ver Deus, a gente tem que olhar com os olhos realmente da fé, com os olhos do coração. Se eu não tiver fé, eu não vou ver Deus. Então eu preciso parar um pouquinho e aproveitar que eu estou na casa de Deus para analisar um pouquinho da minha vida espiritual. Como é que está a minha vida espiritual hoje? Tenho pensado em Deus, tenho buscado a Deus, tenho almejado as coisas do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre esse tema maravilhoso. Então abra comigo a palavra de Deus em João no capítulo 4. Abra comigo João capítulo 4. No verso 35, João capítulo 4, verso 35 da palavra de Deus. Amém? Amém ou não amém? Isso. A gente não esqueceu, né? A gente temos alguns hábitos importantes. João capítulo 4, versículo 35 diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Amém? Eu vou ler novamente. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Oremos, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos, abra, Senhor, os olhos do nosso coração, possamos nesse momento, Pai, ouvir a Tua palavra, abrir os olhos da fé. Tira, Senhor Deus, a venda dos nossos olhos, para que possamos olhar assim como o Senhor disse aos discípulos, para que possamos ver os campos amarelos, maduros, prontos para a colheita. Obrigado, Deus, nos abençoa com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, queridos. Jesus aqui está dizendo, levantem os olhos de vocês estão cabisbaixos, vocês estão com a cabeça baixa, vocês não estão olhando para aquilo que é importante, vocês não estão vendo aquilo que eu estou vendo. Jesus estava naquele momento, estava tratando de deixar aqui os seus discípulos conscientes do grande aspecto da vida, e esta vida espiritual, vida material não. Jesus estava dizendo aos discípulos o que é que eles estavam fazendo aqui. Ele estava mostrando de uma maneira clara, fazendo uma comparação aqui com a colheita, com a roça, com a plantação. Ele estava dizendo, vocês estão dizendo que daqui a 4 meses vai estar pronto. Eu estou dizendo para vocês, levantem os olhos. Está pronto agora, está tudo maduro. Jesus aqui está falando da natureza espiritual. Ele fala sobre a ceifa do campo humano. Ele está dizendo aqui que os campos das almas humanas estão maduros, estão prontos para a colheita. Ele fala sobre essa ceifa do campo, ele fala das coisas espirituais. Porque o foco dos discípulos naquele momento era material.
Nós olhando para nós hoje, aonde está o nosso foco? Em quem estamos pensando? Nesta vida? Somente nessa vida? A gente corre. E correndo atrás de quê? A palavra de Deus diz que nós estamos correndo atrás do vento. No final, a gente vai compreender, eu acredito assim que quando Jesus nos levar, quando nós estivermos ali casando ali no céu, a sua igreja, eu imagino que a gente, ao sentir aquele prazer imenso da presença de Jesus, de algo diferente, de algo novo, a gente vai dizer assim: quanto tempo eu perdi buscando as coisas desse mundo, buscando as coisas materiais, buscando os prazeres desse mundo. Quantas coisas eu não perdi, coisas boas, poder estar com meus irmãos, poder estar louvando ao Senhor, de poder estar trabalhando para o Senhor, de poder estar sentindo o prazer de estar com o Senhor. E Jesus nesse momento ele chama a atenção dos seus discípulos, porque eles precisavam se encontrar em coisas espirituais, porque elas são importantes. Isso aqui tudo passa, isso aqui um dia vai se acabar, a nossa vida vai passar, nós iremos envelhecer, nós iremos morrer, nós iremos ver que o mais importante não é aqui, porque a Bíblia diz que nós temos que buscar as coisas do alto, nós temos que começar a trabalhar buscando as coisas do alto, porque as coisas do alto não se acabam, as coisas daqui se acabam, aqui vai se acabar, e aí então nós precisamos compreender que aquilo que o Senhor quer falar para nós essa noite é muito importante, porque Ele está vendo que nós estamos muito ligados aqui nessa terra, nós precisamos nos encontrar, nós precisamos nos concentrar nas coisas espirituais, e às vezes nós como discípulos, nós erramos e falhamos como os discípulos pela qual Jesus estava falando. Nós temos a mesma doença, a mesma miopia. Nós não enxergamos aquilo que o Senhor coloca em nossa frente, porque nós nos preocupamos muito com as coisas desse mundo. Nós facilmente ficamos agarrados no material, facilmente, mesmo nas questões espirituais, mesmo quando a gente fala das coisas espirituais, mesmo assim a gente ainda pensa nas coisas materiais. Porque a gente só faz se tiver algo palpável, se tiver gente, se tiver dinheiro, se tiver oportunidade, se tiver terreno, se tiver campo. A gente esquece de que o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. E a fé, ela é muito mais do que nós pensamos. Nós nos agarramos, nós fechamos os olhos para o que realmente é importante, e aí nós olhamos apenas para as coisas triviais desse mundo. Amados, há muitas áreas em que nós temos a necessidade de mudar, a necessidade de levantar os nossos olhos, de ver realmente. Jesus aqui, ele estava dizendo assim: olha, vocês estão me seguindo, nós temos uma luta, nós temos uma batalha, nós temos uma missão, mas eu quero que vocês compreendam, a nossa missão não é material, a nossa missão não é física, a nossa missão aqui na terra é espiritual. Por isso que o mais importante, nós precisamos levantar os nossos olhos e ver que o mais importante, que tem muita coisa que a gente tem que realmente levantar os olhos na nossa vida, mas o mais importante é ganhar almas para Jesus. O mais importante é pregar o Evangelho. O mais importante
é nós evangelizarmos. Pastor, mas como é que a gente vai evangelizar numa situação como essa? Nós não podemos ir à rua, nós não podemos sair, nós não podemos bater de porta em porta, nós não podemos, meus amados. Deus, Ele abre a porta, Deus, Ele leva uma pessoa até você, Ele dá uma oportunidade, e nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Nós não podemos deixar tudo passar e então receber aquilo que Deus tem nos dado como missão, como talento. Nós não podemos deixar isso passar, nós temos que levantar os nossos olhos. Se nós quisermos realmente mudar alguma coisa na nossa vida, ou alargar os horizontes, nós temos que compreender que aquilo que é espiritual é mais importante para as nossas vidas. Ganhar pessoas para Jesus, evangelizar. Essa missão não foi dada aos anjos, mas foi dada a mim, foi dada a você, foi dada como uma das missões mais importantes, ou a missão mais importante da igreja: ganhar almas para Jesus. Nós aprendemos que tem algumas coisas importantes, não é verdade? Porque nós nascemos para adorar, nós nascemos para servir, e acima de qualquer coisa, como igreja, nós fomos criados por Deus para a evangelização, para a pregação do evangelho nesse mundo. Nós existimos como igreja para isso. Não foi para ficarmos aqui entre quatro paredes, escondidos, fechados. Não foi para isso não. Nós viemos aqui foi para ganhar almas. A palavra igreja significa eclésia, chamados de dentro para fora. A nossa maior missão não é aqui dentro não. A nossa maior missão é lá fora. É resgatar, é alcançar, é puxar do inferno, é tirar do inferno almas perdidas, pessoas que estão se perdendo. Aqui, por exemplo, eu estava pesquisando, um grupo de missionários internacionais realizou aqui um estudo e concluiu que atualmente há 2 milhões e 500 mil pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus e que nunca receberam o plano de salvação, e que a cada dia morrem 70 mil pessoas sem conhecerem a Jesus. Imaginem só, 2 milhões e 500 mil pessoas estão nesse mundo, e muitas delas estão morrendo sem conhecer Jesus. E a gente se pergunta, o que nós estamos fazendo como igreja? O que nós estamos fazendo como igreja? Esse papel que temos, por que não estamos exercendo? Por que não estamos cumprindo o nosso papel como devemos cumprir? As pessoas estão morrendo, e às vezes do nosso lado. Quando a gente pensa em missões, a gente pensa logo na África, pensa aqui, no Brasil, vamos falar dos ribeirinhos, vamos falar lá do pessoal da Amazônia, lá no final dos índios, a gente pensa nisso. Mas a gente esquece que tem um vizinho, a gente esquece que tem um parente que ainda não ouviu falar de Jesus. Mas pastor, não tem ninguém que nunca ouviu. Existe sim. Sabe por quê? Porque às vezes aquela pessoa, ela está ali esperando você falar de Jesus para ela, e nós não falamos, nós não cumprimos o papel que temos que cumprir. Por exemplo, nós podemos olhar para os cristãos do primeiro século, os cristãos ali da igreja primitiva, os irmãos ali do Novo Testamento. Ali foi a igreja mais fervorosa de todos os tempos, mais fervorosa, mesmo enfrentando a perseguição. Eles iam por toda parte. Em Atos capítulo 8 fala disso.
Eles iam por toda parte pregando o evangelho, e não era apenas os apóstolos, os anciãos, eram todos. A igreja se multiplicou de uma maneira que nunca foi igualada em toda a história. Por causa de quê? Do impacto, do trabalho de todos os irmãos daquela igreja. Hoje você senta na cadeira aí, vem para o culto, assiste o culto, vai embora. Naquela época não, cada um tinha uma missão, cada um tinha um plano, cada um tinha um propósito. Pregar o evangelho, eles faziam parte, eles eram parte, eles não apenas faziam parte, mas eles eram parte do projeto de Deus, e cada um fazia a sua parte. Essa igreja, ela se multiplicou por conta desse impacto de milhares de pessoas fazendo o trabalho do Senhor. Eles pregaram o evangelho por cerca de 30 anos ali, ganhando almas para Jesus, e a igreja crescia, e a igreja crescia, e a igreja se multiplicava. A igreja era perseguida e eles cresciam ainda mais. Hoje a igreja é perseguida, a gente se encolhe, a gente se acaba, a gente se perde. Meus amados, depois de alguns anos eles então se concentraram em pregar apenas para os judeus. Mas eles começaram ali, apenas como uma congregação. E qual foi a chave do sucesso? Talvez você esteja se perguntando, o que eles tinham de diferente de nós? O que eles tinham de diferente de nós é que eles tinham comprometimento, eles tinham entusiasmo, eles tinham determinação, eles tinham firmeza, eles tinham uma disposição no sacrifício, no amor ao Senhor. Eles tinham, que talvez esteja faltando para nós, e que Deus está nos lembrando, está nos falando essa noite, compreensão do que é a vida. Talvez nós não estamos compreendendo como servos de Deus o que é a vida com o Senhor. Como deve ser a nossa vida aqui nessa terra? Ou será que vocês não compreendem de que nós somos apenas forasteiros aqui nesse lugar? Amém? Quem lembra daquele hino do cantor cristão aí, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha sou, no reino lá do céu, embaixador eu sou. Amém? Nós estamos aqui apenas de passagem. Apenas de passagem. O nosso lugar realmente, a nossa vida, é lá em cima. É viver para sempre com Deus. Então eles tiveram muito sucesso. E foi a chave do sucesso deles, o comprometimento. Talvez você esteja dizendo aí, eu vou me comprometer mais, eu vou me colocar mais à disposição, eu vou ter mais determinação, eu vou ter mais firmeza. E é um contraste das nossas oportunidades aqui, porque as oportunidades que eles tinham naquela época eram limitadas. Por exemplo, a falta de transporte, eles não tinham transporte, eles andavam a pé, ou em mulas, cavalos, animais, para poder chegar nos lugares. Eles eram limitados, havia a falta de transporte, havia também a falta de estradas, havia também a falta de comunicação, havia barreiras raciais, nacionais, porque naquela época eram muito maiores. Houve também a dominação, a perseguição pelos romanos, mais do que pelos judeus, e a maioria dos discípulos eram de uma classe econômica mais baixa. 1 Coríntios capítulo 1, do 26 ao 29, diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento,
Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Amém, igreja? Deus escolheu as coisas fracas. E ali naquela época, Deus chama a atenção deles para dizer: olha, lembra quem vocês eram? Mas hoje, meus amados, as nossas oportunidades são quase ilimitadas. Considere aí então o avanço do transporte. Considere então o avanço aí da comunicação. Considere os meios. Nós, por exemplo, gostamos de liberdade social, nós gostamos de política, coisa que eles no primeiro século nunca conheceram. Nós somos abençoados economicamente, amém? Mesmo diante desta pandemia, as pessoas estão vivendo agora mais do que em qualquer outro momento da história, mesmo morrendo tantas pessoas, mesmo diante dessa situação tão difícil, onde milhares de pessoas estão morrendo. Mas nunca se viveu tanto. Naquela época de Cristo, a idade média era de 30 anos. 30 anos, eu já tinha ido embora já. E hoje nós estamos alcançando uma melhor idade. Mas o que temos feito? Temos aproveitado esse tempo que temos? Temos aproveitado a nossa saúde para evangelizar, para pregar, para alcançar vidas, para ganhar almas para Jesus? Será que estamos fazendo como Deus espera que façamos? Eu creio que não. Amados, como pessoas, por causa da nossa falta de empenho, por falta do nosso entusiasmo, por falta da nossa confiança, das nossas habilidades, ou por conta desta falta de energia, né, que a gente chama de preguiça, que eu acho que não é um problema, porque o nosso real problema, meus amados, é porque nós não levantamos os olhos. Nós não levantamos os olhos para ver que tudo está pronto. Tudo está pronto para a colheita. Nós precisamos compreender a nossa vida, porque nós ficamos muito presos ao material, que a gente sabe que nem sempre é por opção. Nós temos nos apegado às coisas insignificantes desse mundo, enquanto as coisas significantes nós estamos deixando para trás, porque nós não percebemos o que deve ser feito e o que pode ser feito e como nós podemos fazer, como igreja, como servos, e como igreja, como temos agido. O problema não é o mesmo que com os cristãos individuais. Nós não levantamos os olhos como uma congregação, como igreja. Nós também enfatizamos o material, as coisas menos importantes. Nós não percebemos que, como igreja, nós podemos fazer melhor. Amados, nós precisamos entender, nós precisamos compreender qual é o real significado da nossa vida aqui nesta terra. E para concluir, nós precisamos compreender que os campos estão brancos, estão maduros, estão prontos para a colheita. Quantas pessoas? Lembrem aí, coloquem isso na cabeça de vocês sempre. 70 mil pessoas morrem por dia.
sem conhecerem a Jesus, sem conhecerem o plano de salvação. O que podemos fazer? Fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte como indivíduos, como igreja, como trabalhadores, como servos. Vamos levantar os nossos olhos. Vamos ver que os campos estão prontos. Vamos trabalhar. Vamos ganhar almas para Jesus. Nós, como igreja, nós precisamos compreender, nós devemos não apenas obedecer, porque não é o suficiente, se nós também não a aplicarmos ao reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida espiritual. Senhor, abre os olhos do nosso coração para que possamos te ver e ver aquilo que o Senhor tem colocado à nossa frente. Que Deus nos abençoe grandemente, em nome de Jesus.